Saudações, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de A Situação, a sua resenha quinzenal de assuntos de política internacional e estudos estratégicos, sempre muito ao seu alcance. Hoje nós temos mais uma vez a grata satisfação de estar com os membros da nossa bancada para discutir um grande assunto da atualidade. Tem sido pedido pelos senhores e senhoras nas nossas redes sociais, nos directs e nos comentários. Hoje nós vamos falar exatamente sobre o que é terrorismo, o que é narcoterrorismo, o que é o crime organizado e como navegar neste momento de caos semântico e caos armado. Mas antes de começar o nosso programa, eu tenho imensa satisfação e o prazer de saudar os meus colegas e amigos de bancada. Professor Augusto, tudo bem? Muito boa tarde, meu amigo. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem nos escuta e nos assiste. Um grande abraço a todos aqui da bancada e vamos para mais um episódio. É isso aí, professor Augusto. Professor Elton, tudo bem contigo? Muito boa tarde. Muito boa tarde, Caíspo Alexandre. Boa tarde, professor Augusto, professor Marco Túlio. Satisfação estar aqui de volta para poder falar sobre política internacional e geoestratégia do A Situação. Muito obrigado, professor Elton. Salve, professor Marco Túlio. Muito boa tarde para ti. Boa tarde a todos, é um grande prazer estar aqui, vamos que vamos. É isso aí, senhoras e senhores, e boa tarde a você, ou bom dia, ou boa noite, dependendo de qual lugar do mundo você está e que hora nos ouve. Nesse nosso episódio, senhoras e senhores, nós vamos ter o imenso prazer de discutir um pouco de conceito. Nesse momento tão confuso da política nacional brasileira e da política sul-americana, em que nós vemos diversos grupos armados, organizados ou não, sendo taxados dos mais distintos nomes, os senhores, ao assistirem aos nossos episódios anteriores sobre Colômbia, sobre Venezuela e sobre a mega operação no Rio de Janeiro, com muita razão, nos fizeram várias perguntas no sentido de entender e conseguir delimitar bem os conceitos. Cabe eu dizer para os senhores que o nosso planejamento hoje não é de fazer um episódio meramente conceitual, mas nós precisamos organizar as nossas ideias para que os senhores possam nos acompanhar nessa jornada e não tropeçar ali em algumas armadilhas que não só a mídia especializada ou não, mas também as redes sociais às vezes nos impõem. Vai ser um debate um pouco mais livre. É claro que nós vamos tirar aqui um ou dois autores do bolso, porque esses assuntos fazem parte da nossa agenda de pesquisa de todos e de cada um pouco mais ou um pouco menos, há muito tempo. Dessa forma, eu quero convidar inicialmente cada um dos nossos convidados, e se os senhores assim aproverem, eu também dou o meu dedinho de prosa, para que nós possamos elucidar um pouco desses conceitos. Vamos começar com um dos conceitos que mais tem sido diluído ao longo do tempo, principalmente pela péssima carga semântica que ele carrega. Aliás, todos os conceitos ruins, sejam eles de política, sejam eles de biologia, sejam eles de qualquer área humana, eles são instrumentalizados como metáforas exatamente para denegrir o outro, né? Quantas vezes a gente não ouviu falar que alguém é um câncer numa empresa ou numa família? Ou quantas vezes nós não fomos chamados de comedores de criancinha, fascistas e coisas do gênero, dependendo do nosso espectro político? Isso só contribui para esvaziar o conceito. O primeiro conceito que eu quero discutir com os meus amigos de bancada hoje, se eles aprover, é o conceito de terrorismo. Professor Augusto, começando a sua participação e a situação do dia de hoje, consegue delimitar para nós o conceito de terrorismo? Bem, como quem nos assiste e tal como a própria bancada conhece, tentar delimitar ou precisar um conceito de terrorismo é uma tarefa não apenas hercúlea, mas profundamente difícil, embora necessária. E por quê? Porque a literatura que trabalha com terrorismo, ela não tem um consenso fechado, uma definição única, e diversos países usam suas próprias definições sobre o terrorismo. E aquilo que você falou é muito verdade. O terrorismo é uma denominação também atribuída a opositores políticos como uma forma de deslegitimar a sua forma de luta e, às vezes, o objetivo pelo qual se luta. Agora, da forma que eu entendo, o terrorismo ele é, em geral, uma prática, uma ação
que pode ser direcionada tanto no nível tático como no nível estratégico, em que vai se utilizar do medo como instrumento de amplificação da mensagem, buscando assim compelir um determinado ator a realizar aquilo que você quer. E aí um exemplo que a gente pode dar, não necessariamente de organização terrorista, mas de ato de terror, é o salve geral em São Paulo em 2006, no qual, reagindo à possível transferência de presos do PCC para prisões federais, foi enviado um salve, uma ordem para rebeliões em presídios, tal como ações contra a polícia e órgãos do Estado de São Paulo, lá em 2006, voltados não necessariamente a promover uma escalada gigantesca de mortes, mas de provocar terror com o objetivo de compelir o governo de São Paulo a negociar e a encerrar aquele processo que ele estava realizando no momento que era da transferência. Isso é um ato de terror, ou seja, eu entendo que apesar de ser difícil definir terrorismo, é importante ter como elemento quase que como consenso de que ele opera através do medo, voltado a amplificar uma mensagem, buscando compelir um determinado ator a fazer o que você quer, sem necessariamente produzir dano em escala monumental. Não necessariamente, em grande parte. E tem a diferença entre ato de terror e organização terrorista. São coisas, ao meu ver, distintas, em grande medida. Toda organização terrorista pratica atos de terror, mas nem todo grupo que pratica atos de terror é uma organização terrorista estrito sensu. Então, eu acho que é um ponto interessante até para debate aqui na bancada. Obrigado. Obrigado, professor Augusto. Professor Elton, satisfeito com a definição do professor Augusto, o que podemos acrescentar para começar o calor do nosso debate? As colocações que foram feitas por Augusto mostram o traço indelével de todo o fenômeno do terrorismo, do ponto de vista dos estudos estratégicos e do ponto de vista do exercício do poder. Fundamentalmente, o terrorismo é um ato ou um conjunto de ações perpetradas por forças não estatais com o propósito de, mediante o sistemático emprego da violência, produzir resultados político-ideológicos que sejam favoráveis aos perpetradores do ato de terror. Isso pode ser feito dirigindo-se especificamente contra as autoridades do Estado, contra a população civil que deveria ser guardada por esse Estado, contra forças ou atores políticos, instituições privadas ou públicas que estão, de alguma forma, na órbita de influência e no âmbito de proteção do poder público que se quer influenciar. Existe uma polissemia de termos. Vários importantes autores como Bruce Hoffman, Alex Schmidt, Albert Jungmann teorizam a respeito do terrorismo, mas dizem que, fundamentalmente, é um conjunto de práticas com objetivos políticos para produzir o fenômeno maior que é o terror. O terror gera caos, o terror gera descrédito e deslegitima as autoridades. A autoridade exercida sem legitimidade é mero arbítrio, ela perde sustentabilidade. Então, quando se tem um grupo terrorista religioso, quando se tem uma facção do narcoterrorismo negando território ao Estado, implementando uma lógica de governo paralelo, ou pior, uma lógica de governo simbiótico, né? Imiscuindo-se dentro do próprio Estado formal, como acontece em situações do Estado mexicano ou colombiano, até muito recentemente, nós temos uma situação dentro da qual o Estado perde a sua capacidade de levar a termo o seu fim principal, que é atuar como a grande associação de proteção dominante que detém a legitimidade da força legítima, a força sancionada pela autoridade pública, e do controle territorial e da dinâmica da taxação, né? Porque quando se tem uma organização terrorista que domina territórios, ela passa a exercer ali uma espécie de fiscalidade, né? Ou seja, uma dinâmica de tributação à parte. Então, a dinâmica do terrorismo passa essencialmente pela produção desse resultado, seja um resultado para derrubar um governo,
seja para poder impedir que o governo tome uma decisão, seja para poder tirar o apoio da sociedade civil ou da classe empresarial das autoridades a que se pretende atacar. Terrorismo é um mecanismo de guerra irregular para fins políticos. Agora, as maneiras das quais os terroristas se servem são diversas. Financiam-se com narcotráfico, com tráfico de armas, levam adiante dinâmicas de sequestro, extorsão, atentados suicidas, atentados à bomba, assassinatos políticos, né? E são as motivações políticas e ideológicas as mais diversas. Então, existem numerosos exemplos dessa prática motivados pelos mais diversos conteúdos ideológicos, de natureza política, de natureza religiosa. Tem terrorismo anarquista, tem terrorismo de extrema direita, tem terrorismo de extrema esquerda, tem grupos que são essencialmente rebeldes e que pretendem tomar o governo, tem grupos que desejam a instituição do Estado autoritário, tem grupos que se valem do terrorismo, inclusive para lutar contra ditaduras. Então, o terrorismo é um fenômeno muito amplo, complexo e multifacetado. É isso aí, professor Elton. Então, vamos lá. Duas definições diferentes. O professor Augusto definiu terrorismo como tática, o professor Elton definiu terrorismo como efeito. Professor Marco Túlio, como defines terrorismo para a nossa audiência? Primeira coisa, não vou definir, tá? Não vou definir de jeito algum, porque isso daí, quem estuda terrorismo há muito tempo sabe que isso daí é um wicked problem. Ou seja, é um problema teórico intratável, tá? Com múltiplas dimensões, com múltiplas características. É por isso que em 2023, Alex Schmid, no relatório sobre definição, sobre o debate acadêmico de definição, ele apelou para o sentido estrito, tá? O conceito estrito que deve aí, de certa forma, ter uma base, ter uma estrutura capaz de responder a tantos conceitos. Para você achar um ponto de interseção, ficou melhor. Ele diz o seguinte, que o sentido estrito de terrorismo é quando ele tem o foco da violência de violência política contra civis ou militares, quando ele reconhece o aspecto comunicativo através da violência como linguagem de mudança, né, de comunicação, e psicológico através do medo, e ele evita, de certa forma, apresentar conexão de acordo com alguns contextos. Isso posto, só temos 3 características em comum, uma profusão de diversos conceitos. O Elton disse sobre Schmid, disse mais alguns 2 autores. Eu tenho Martha Kreshel falando sobre o aspecto psicológico, ela dando muito enfoque sobre o aspecto psicológico. Ou seja, se você chegar numa sala com 30 especialistas, sem o cabelo laranja, é claro, eles vão apresentar 31 definições sobre terrorismo. Então eu fico essa definição estrita de 3 pontos, tá ótimo. Então, professor Marco Túlio, só para a gente firmar a tua definição para a população, repita os teus 3 pontos. Foco na violência política contra civis e militares, tá? Ele reconhece o aspecto comunicativo da violência e psicológico através do medo, e ele fala sobre a questão da violência em si, da violência como ato simbólico. Só isso. Pronto, acabou. Perfeito. Então, o professor Marco Túlio, ele se desvencilhou da casca de banana que eu claramente soltei
para os meus Exatamente. no começo da minha pergunta. Você foi baixo. Não soltou uma casca de banana. Você foi baixo e rude. Eu sou vil e cruel. Mal e cruel, para ser melhor ainda. O que acontece? Essa é a graça de ser um moderador, né? Porque você, além de falar por último, você ainda tem a possibilidade de soltar uma casca de banana para os seus amigos. Mas, dito isso, senhoras e senhores, eu acho que eu também gostaria de deixar algumas colocações e depois já fazer o gancho para que nós possamos minimamente estabelecer uma distinção. Concordo com os meus nobres colegas de que não há um consenso sobre a definição de terrorismo, mas eu encontro verdade no que Augusto falou, no que Elton falou e no que Marco falou. Exatamente porque é uma tática também mais antiga do que andar para frente, né? A gente vê terrorismo no Antigo Testamento, né? Na história da humanidade é uma tática muito bem empregada. Então, eu gostaria de trazer a atenção, já tentando construir uma distinção de trabalho para a gente aqui, eu gostaria de trazer a atenção para uma coisa que Augusto falou muito lateralmente, ele usou uma palavra código ali, que o terror ele é utilizado para compelir o oponente e tal. Quando o Augusto fala da a compelência, né? Aí ele menciona, também no português polissêmico, ele se vale do conceito de coerção, não a coerção estatal clássica que os cientistas políticos da estirpe do Elton, né? O Elton é muito melhor, mas da estirpe do Elton costumam utilizar. Não é o uso somente da força do Estado, mas principalmente a promessa de uso da força para alterar o cálculo racional do seu oponente, né? Isso é extremamente importante, porque a estratégia de terror, ela é uma estratégia de violência deliberada, concentrada, súbita, pouco prevista, que acerta alvos aparentemente indistintos. Marco Túlio fala de civis e ou militares, mas a tática do terror não distingue um alvo legítimo, ela não está preocupada com o objetivo militar, ela está preocupada em causar o caos para utilizar a promessa desse caos como arma política para atingir os seus objetivos. Então, se você explode uma bomba no metrô, se você toca uma rebelião em vários presídios, se você coloca o seu oponente dentro de pneus e toca fogo, se você faz um atentado à bomba ou à faca numa fronteira, aquela violência ali, ela é uma demonstração. Ela é meramente um chamariz. O efeito que se deseja criar com a estratégia terrorista é o medo de que aquilo volte a se repetir e que dessa vez você seja o alvo. E é exatamente assim que você mina a credibilidade e a legitimidade da autoridade constituída. Por quê? Porque ela não tem como saber quando, contra quem e como vai acontecer o próximo ato. Então, o terrorismo reside na promessa do mais. Faça o que eu quero, senão eu farei mais, eu matarei mais gente indiscriminada, eu vou causar cada vez mais medo. E é exatamente aqui, nessa coerção, que, discordando ligeiramente de Augusto, pode não ser só compelência, pode não ser só modificar um comportamento, mas, no meu ponto de vista, até mesmo com as organizações criminosas, é mais dissuasão. Não venha para cá, não faça isso, não invada o meu território, mas é uma promessa de uso da violência futura, né? É a promessa de mais violência, é uma promessa psicológica. E aqui eu quero convidar os meus colegas, já na segunda rodada, e eu vou misturar, ninguém sabe quem vai começar, né? Vantagens de ser um moderador, para que a gente possa fazer a discussão mais fluida. Vamos tentar fazer aqui, senhoras e senhores, uma distinção entre o terrorismo e o uso político da violência de maneira mais convencional. E eu quero lançar uma provocação aqui para os senhores. Se o terrorismo, a compelência e a dissuasão são mormente psicológicos,
são ameaças críveis de uso da violência para atingir um objetivo político, o uso da força bruta, tomar território, submeter um objetivo, sujeitar o meu oponente, desarmá-lo, colocá-lo sobre os cabelos dos meus pés e ou causar dano suficiente para que ele ceda, mas dano cinético, dano real, dano material, mortes verdadeiras. Linha de contato é o uso da força bruta. Os senhores conseguem, para trazer um pouco mais de luz conceitual para os nossos espectadores, distinguir terrorismo de guerra? A diferença entre A e B é a Convenção de Genebra. Essa é a grande diferença. De um lado você tem gente fardada, do outro não. Você tem profissão de guerrilhas, etc e tal. O Estado, quando o Estado entra em guerra com outro, ele segue uma série de dispositivos, se esse Estado não for a Rússia, claro, mas ele segue uma série de dispositivos assinados, concordados, direito internacional, e entre esses dispositivos ele determina a sua estratégia de combate. Por exemplo, vamos pegar a própria guerra da Ucrânia. Você tem como diferenciar bombardeio em bairros civis da Ucrânia com gás sarin no metrô de Tóquio, ou você tem como diferenciar, que aí era um pouco mais claro, né, campanhas de bombardeamento aéreo para provocar o terror. A Blitz alemã e a contraparte inglesa lá em Dresden, as duas envolvem terror, entendeu? Terror é a grande matéria-prima, é o grande produto de um ato de violência, tá? Eu acho que a grande questão não é nem a coisa do vamos provocar o terror no inimigo para que o inimigo fique sem força alguma ou sem alguma projeção de resposta. Acho que a questão é a subversão da ordem. Subversão da ordem, a questão de enfrentar o Estado sob o prisma de uma organização criminosa, eu acho que é aí que complica um pouco na nossa questão, a nossa temática de hoje. A gente definir exatamente isso. Se uma organização terrorista ela tem uma capacidade ou não de coagir o Estado. É um bom parâmetro para nós discutirmos. Professor Augusto, concorda ou discorda com o professor Marco Túlio? Não, eu tendo a concordar com o que o Marco coloca. Essencialmente, a guerra, por mais que seja um fenômeno cuja natureza é política, se busca domesticá-la através do direito internacional há séculos, né? Então, existe uma normativa que regula em quais circunstâncias é legal a guerra ocorrer e, obviamente, também se busca regular o nível de intensidade violenta da mesma. E aí, vários dos aspectos que a gente está conversando aqui relacionado à definição de terrorismo, em geral, são proscritos dentro do cânone que tende a definir a guerra ou conflito armado dentro do parâmetro legal. Agora, um ponto que o Marco coloca que é interessante para quem está escutando a gente e assistindo levar como referência, né, é a compreensão de que a guerra, ou durante a guerra, ocorrerão ações que podem ser interpretadas como atos de terror. O Marco deu o exemplo aí do bombardeio em áreas civis, mas se a gente volta ali para a própria criação da teoria do poder aéreo do Júlio Douhet, a ideia de uma ofensiva aérea vitoriosa com a capacidade de destruir alvos de contravalor, a ideia do medo da destruição da força opositora no solo, etc., a ideia do medo do ataque aéreo avassalador, isso é percebido como elemento de terror. Não é apenas a destruição, é o elemento cinético que produz o efeito político de dobrar o outro à sua vontade. A expectativa da dor, é Schelling, essencialmente, né?
Aí, quando a gente para lembrar a campanha de bombardeio estratégico, tanto americana como britânica contra a Alemanha, por exemplo, que ela era voltada essencialmente através daquela destruição maciça, afetar o cálculo político dos sistemas autoritários que se buscava derrubar à época, mais do que necessariamente a destruição de alvos contra a força, pelo menos em certo momento das campanhas aeroestratégicas em geral. Então, isso mostra que é uma coisa confusa de ser colocado, de ser entendido, por exemplo. Agora, para mim, da forma que eu entendo, é, o terrorismo ele pode ser empregado por grupos irregulares que travam a guerra irregular com a arma do mais fraco. Isso é historicamente colocado. Você mesmo falou, na Bíblia a gente encontra exemplos que podem ser identificados como atos de terror, no Antigo Testamento. Se a gente olha, por exemplo, para o período, né, da antiga Palestina, sob o mandato britânico, diversos grupos insurgentes israelenses, como Palmar, Clery, etc., realizavam aquilo que para o mandato britânico era terrorismo. Inclusive a própria detonação de explosivo, de bomba, na sede do mandato britânico em Jerusalém, né, no Hotel King David, por exemplo, que foi lido como um ato de terror à época, por exemplo. Então aquilo era para o Haganah, etc., a forma de lutar contra o mandato britânico, que era representante da maior potência militar do globo que ocupava aquela terra, essencialmente. Não dava para travar combate em linha aberta. E aí a gente lembra, por exemplo, da sistematização do século XX melhor acabada disso, que é Michael Collins, o IRA, e a luta irlandesa contra o controle britânico sobre a Irlanda, né? Então, como é que o terrorismo surge? Muito em voga a uma ideia da guerra irregular, uma forma de guerra essencialmente no contexto de assimetria, em que o elemento de terror é uma arma, uma ferramenta importante para a produção de efeitos políticos que se deseja para alcançar o chamado estado final desejado, né? A grande questão que eu acho que para nós, pensando Brasil, é essencial fazer a definição é a diferenciação entre organização terrorista, que aí são organizações que buscam alterar o status quo, buscam solapar governos e regimes políticos, buscam e são guiadas por objetivos políticos e religiosos ou político-religiosos claros, versus distinto de grupos com finalidades outras que não necessariamente de alteração do status quo político, mas que empregam da violência como instrumento de coerção. E aí, Alexandre, eu concordo contigo. A ideia de terrorismo e ato de terror que eu estou falando não engloba apenas a compelência, né? Mas também a dissuasão, em grande parte. Eu acredito que ela é uma forma de coerção através da violência, ou em potencial, ou através de amostras menores da violência. Belíssimo, professor Augusto, muitíssimo obrigado. Antes de passar para o professor Elton, eu só quero chamar a atenção dos senhores de como que, diria Camões, né, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, né? Professor Marco Túlio deu vários exemplos de uma guerra incivilizada em que civis ainda podiam ser alvos legítimos para destruir a legitimidade de seus governantes e forçá-los a ceder. Professor Augusto definiu grupos com a intenção de sublevar a ordem, subverter a ordem, né, sublevar governos organizados, mas se a gente pegar todos os movimentos de libertação nacional do início do meio do século XX, a gente quase que bate neles junto ao mesmo tempo, né? E agora eu vou passar a palavra para o professor Elton, para que ele possa nos brindar aí com sua análise da distinção de se terrorismo é guerra e quais os seus limites. É só mesmo, professor Elton, a guerra é uma administração mais civilizada da violência? Eu acho que nós estamos falando de várias manifestações do mesmo fenômeno. Nós estamos falando de guerra convencional e de guerra não convencional. O terrorismo é claramente um elemento de guerra irregular, em se tratando desses grupos político-ideológicos, laicos ou religiosos, que têm objetivos políticos claros. Se tem o terrorismo como instrumento para a consecução de metas políticas e não para a obtenção necessariamente, por quanto isso possa vir a ser usado como instrumento acessório ou patamar possibilitador de uma vitória militar. É fundamental
a atentar para uma característica do terrorismo, que é aquilo que o anarquista Mikhail Bakunin chamou de propaganda pelo ato. A primeira providência de quem perpetra um atentado terrorista é reivindicá-lo. É dizer, olha, nós fizemos isso, por isso, por isso e por isso, e se vocês não atenderem às nossas exigências, não fizerem uma coisa que nós queremos, ou deixarem de fazer uma coisa que nós não queremos, nós levaremos a termo mais ações de natureza coercitiva, intimidatória e terrorista. Aí é que entra o conceito do terror. O grande produto do terrorismo é o terror, como Marco Túlio falou. Ou seja, o terror gera um ambiente de caos, de incerteza, de imprevisibilidade, que torna impossível a atividade governativa e a busca por comércio, interações pacíficas, institucionalidade, legitimidade. Então, o terror é um grande instrumento dissuasório e intimidatório. E para bens políticos, para objetivos políticos, muitas vezes a desestruturação de uma ordem política, econômica e social é vista como o grande instrumento para que uma facção das muitas em disputa que existem em sociedade possam atingir a condição de poder, ou seja, desagrega a ordem inteira via terror, e aí você se apresenta como aquele único ator capaz de criar o mínimo de previsibilidade, de segurança e institucionalidade. Então, pegando para uma via bem clausewitziana, o terrorismo é guerra, mas frequentemente guerra irregular. Agora, há que se fazer uma distinção a partir disso que foi colocado por Augusto Marco Túlio. O terrorismo de Estado, como já foi chamado, é outra lógica, que é quando você tem uma entidade nacional soberana que, a rigor, deveria estar submetida às normas e convenções internacionalmente estabelecidas, que se coloca numa concepção de guerra total, buscando destruir a moral do inimigo, esmigalhar-lhe a vontade de lutar, com campanhas de bombardeio massivo, dirigidas contra a população civil, querendo mudar a opinião pública contra o governo que não consegue defender aquela população, a violência sexual usada em casos de guerra, o sequestro de menores, como aconteceu na guerra da Ucrânia, são todas táticas de intimidação violenta perpetradas por entidades públicas ou por agentes do Estado, civis e militares, e isso pode ser claramente caracterizado como terrorismo de Estado. Em casos mais extremos, o terrorismo de Estado, conforme nós sabemos, ele levou-se às raias do genocídio. E não é nada de novo também, como você falou, Alexandre. Das guerras púnicas da República Romana, a solução final da Alemanha nazista, a gente teve o terrorismo de Estado sendo levado às últimas consequências, querendo erradicar a existência de um grupo considerado inimigo, ou inapto, ou indesejável. Então é preciso ter muito claras essas definições, ou essas diferenciações, para que a gente possa compreender esse fenômeno de maneira mais ampla. Muito bem, professor Elton. O problema é que você acabou de complicar todo o meio de campo. Nós vimos aqui tentando. Exatamente. A questão é a seguinte, senhores, e agora eu vou me permitir fazer alguns comentários. O que nós temos de consenso até agora? Tá? Nós temos de consenso entre nós quatro que o terrorismo é a continuação da política por outros meios. A gente tem o consenso até agora de que o terrorismo tem um objetivo político e um oponente bem definido, certo? E nós temos o consenso até agora de que da trindade clausewitziana, povo, Estado e Forças Armadas, o terrorismo se volta primordialmente contra a vertente povo, para que a vertente povo mine a legitimidade de governo e muitas vezes de Forças Armadas. Até aí eu acho que é um pouco de consenso entre nós. O que eu acho que, pelo menos da minha parte, causa algum pouco de dissenso, e aí eu gostaria de tentar começar a organizar esse raciocínio para que a gente possa chegar no caso em tela, né? É que existem duas condições em que o terrorismo ele é exercido, digamos assim. Uma quando eu controlo o território e outra quando eu não controlo. No primeiro caso, quando eu controlo o território, eu posso exercer o terrorismo contra a população que eu domino. E aí eu estou exercendo terrorismo não só contra a população,
mas eu estou minando a minha própria legitimidade. O único fulcro para minha manutenção do poder é a força. Quando eu não controlo o território, eu uso o terrorismo contra outra população, para que ela, né, pelo medo, pelo terror, por não poder antecipar exatamente quando vai acontecer o próximo ataque, por ela não poder antecipar exatamente quando e se ela vai ser vítima ou não, ela mina a legitimidade do seu governante. Então, se quando eu controlo o território, eu uso o terror, inclusive para fora, como os senhores mencionaram, né, no caso, por exemplo, mais recente da guerra da Ucrânia, né, eu uso o terror para passar uma mensagem principalmente para os meus. Quando eu não controlo o território, eu quero passar uma mensagem para ser aclamado. Se na primeira eu quero ser temido, eu quero que a população utilize o terror para me temer. No segundo caso, eu quero utilizar o temor para ser aclamado, né? São as duas vertentes maquiavélicas, né? Ser amado ou ser temido. Ele preferia ser temido. O que eu quero começar a transigir com os senhores nesse momento, e eu já aviso, né, que eu vou começar pelo professor Elton, vou passar pelo professor Marco Túlio, e nesse bloco o professor Augusto fecha. O que eu gostaria de discutir com os senhores é como isso tudo se organiza versus uma organização criminosa. E, por favor, articulem nos seus raciocínios uma organização criminosa que controla e que não controla território. Ela utiliza o terror como tática? Ela tem um objetivo político ou é um objetivo meramente dissuasório? Deixe-me em meu local. Ela atenta, como já disse em outra ocasião o professor Elton, contra o monopólio legítimo do Estado do uso da violência? Isso é um motivo político por excelência? Ou é simplesmente deixe-me estar para que eu possa continuar com a minha atividade criminosa, para que eu possa alongar os meus tentáculos? Como que os senhores articulam a organização criminosa? Ela mais parece, às vezes, como as Farc, uma organização armada com objetivos voltados contra a força, como diz o professor Augusto, ou contra alvos militares legítimos, ou ela parece mais com a barbárie do Rio de Janeiro? Professor Elton, articule os conceitos e comecemos a nossa análise versus o caso brasileiro, por gentileza. Essa reflexão que você levanta, Alexandre, daria outro programa, mas eu vou tentar unir aqui as pontas disso que foi colocado. Eu quero enfatizar mais uma vez que nós estamos analisando aqui o fenômeno da violência política, seja perpetrada por forças irregulares, seja perpetrada pelo Estado, seja perpetrada por rogue elements, né? A figura do Estado que deveriam seguir normas e que se rebelam contra essas normas, por motivos quais seja. Mas eu acho que é muito importante compreender que ao longo da história, a definição terrorista de terrorismo sempre se deu com base em critérios de legitimidade política. É aquela discussão que se tem entre o freedom fighter e o terrorista. Todos que lutaram em movimentos de libertação nacional, da Argélia, do Vietnã, em Angola, Moçambique, nas guerras de Além-Mar, do período final do colonialismo europeu, por exemplo, quando levavam a termo o terrorismo, consideravam isso legítimo como uma forma de movimento emancipatório nacional. E todos aqueles que foram combatidos e com muita frequência por estados autoritários eram levados para o rol dos terroristas. Todos aqueles que se insurgiam contra os regimes autoritários ao longo da história, nazifascismo, stalinismo, eram chamados de terroristas. Então, o terrorismo, nas suas diferentes versões, seja o terrorismo clássico, esse de motivação política, de libertação ou independência nacional, que existe desde o mundo antigo, seja o neoterrorismo religioso, que talvez seja aquele que a gente mais tem referência por conta dos fundamentalistas islâmicos, né, que montaram a sua jihad internacional, seja o narcoterrorismo, são todos eventos políticos. A grande diferença é qual que é o componente ideológico que motiva as pessoas a levarem a termo atos de terror com propósitos políticos. Então são todos políticos. Judas Macabeu, Sansão, Al-Qaeda,
os narcoterroristas, os cartéis do México, ou as facções criminosas do Brasil. Agora, respondendo à sua pergunta, né, se os grupos criminosos, como é que a gente pode identificar o terrorismo deles, não tanto do ponto de vista da organização terrorista, mas do ponto de vista do ato de terror. Eles seguramente perpetram atos de terror e perpetram atos de terror com objetivos políticos. São fundamentalmente uma organização criminosa que busca obter poder e dinheiro mediante atividades ilícitas, tráfico de drogas, tráfico de armas, sequestro, extorsão, jogo ilegal e por aí vai. Mas eles buscam fazer isso de duas grandes maneiras, no caso brasileiro. Primeiro, com o controle de território, negando ao Estado o exercício da soberania, como acontece, por exemplo, nos morros do Rio de Janeiro. E depois, através daquilo que o crime organizado faz no mundo inteiro. A Cosa Nostra, a máfia irlandesa, a máfia russa, todos os grupos criminosos organizados, Yakuza, Tríade, eles se envolvem pesadamente em corrupção, aliciamento e captura do Estado. E boa parte dessa captura do Estado serve justamente para que eles não sejam enquadrados como forças terroristas, porque aí eles teriam que responder à violência muito mais poderosa do Estado que os combateria como se fosse uma guerra. Então, nesse sentido, essas forças têm todos objetivos políticos, e não é errado você dizer que uma facção do narcotráfico não tem objetivo político. Ela tem um objetivo político muito claro. Ela quer continuar dominando o morro, onde ele cobra o gato net, onde ele cobra R$50 a mais por um botijão de gás, onde ele tem um território que os bandidos podem se homiziar, se esconder e praticar novas ações criminosas ou planejadas. E eles também têm o objetivo de manter o Estado numa situação interessante. E aí eu faço minha reflexão final, chamando para o debate. Enquanto que os terroristas clássicos querem essencialmente mudar o status quo, a gente pode dizer que não raramente dos países em que o crime organizado está muito infiltrado no Estado, como México, Colômbia, Brasil e outros, os atores criminosos, por quanto não sejam eles mesmos organizações terroristas, praticam o ato de terror para que seja mantido o status quo, para que tenha uma situação na qual eles continuem a lucrar com o crime. E isso tem implicações muito severas. É verdade, professor Elton, mas eu vou deixar uma bola curva para o professor Marco Túlio agora na sequência, que é o seguinte. Eu sempre ouvi esse argumento de que a diferença entre um guerrilheiro libertador e um terrorista é o fígado do analista. Depende de onde a paixão dele está colocada, né? Mas eu acredito que isso imbui o debate de um grande relativismo. Você mesmo, professor Elton, em uma outra ocasião, falou que o Estado, citando a máxima weberiana, o Estado é o detentor do monopólio legítimo do uso da violência. Quem decide se é legítimo ou não? Eu acho que o terrorismo é simplesmente o uso da força indiscriminada. Mas eu não vou dar minha opinião agora, não. Eu quero ouvir a opinião do meu amigo Marco Túlio. Marco, como você concatena o conceito de guerra, de terrorismo e das organizações criminosas? Como você os difere? E é exatamente dependendo do fígado de quem olha? Sim, depende muito do fígado de quem olha. Terrorismo a falta de definição, a questão do wicked problem decorre exatamente disso, porque uma definição pode enquadrar uma hora ou outra a resistência francesa na Segunda Guerra Mundial como uma organização terrorista, ou pode enquadrar também, como foi dito, pessoas que lutaram pela liberdade e processo de descolonização na África, na Ásia, como terroristas, enfim. Esse é o grande problema que temos. No entanto, o que eu falo é sempre o seguinte, como eu sou um cara que tem apreço muito grande, não só eu, como vocês também, pela ciência, a gente tem que entender que algumas definições acadêmicas, elas devem buscar a precisão conceitual e não buscar uma utilidade política dele, tá? Do jeito que está sendo colocado no Brasil e do jeito que a gente tem uma cultura de resolver problemas,
podemos, em algum momento, criar novos problemas. O que eu estou dizendo? O contexto histórico brasileiro ele não favorece uma precisão de certeza de que, colocando essas organizações como organizações terroristas, irá resolver o problema. Estamos falando de um país que viveu tranquilamente, tá, 30 anos com processo de hiperinflação, se adaptou e não resolvia isso, não resolvia, ficou postergando até que num dia em 94, a gente resolveu. E outro problema que nós temos aqui, que isso decorre basicamente do nosso sistema, que tem outros estados que, como fala Michael Olson, tem outros estados que evitam isso através de um processo de institucionalização forte. A gente tem uma profusão de grupos de interesse que tomam de assalto o Estado. Ou seja, o que eu estou dizendo? Eu tenho receio de que, para se resolver essa chaga do problema de segurança, a solução apontada, ela nasceu dentro dos escritórios de lobistas políticos, etc., que, através do caminho mais fácil, tenham apontado a seguinte coisa: vamos declarar eles como organizações terroristas e assim o problema estará resolvido. A questão do bala de prata, enfim. O meu grande problema é esse, que o Brasil não deixa eu dizer que certas soluções são as soluções desse problema. Ao contrário, gostamos da palavra de ordem, da malandragem carioca, gostamos de tudo isso. E isso, de certa forma, foi institucionalizado. Então, o nosso Estado, de uma forma ecumênica, seja direita ou esquerda, ele resolve alguns problemas a partir da ação de grupos de interesse. A minha questão é determinar se CV, TCP, milícia, etc., são organizações terroristas, vão realmente resolver o nosso problema de segurança pública? A minha resposta hoje é não. Por quê? Porque o governo está aí dizendo que o problema da violência é o problema da favela, da comunidade. Como é que é o novo programa? Tem um nome fantástico. Periferia Viva. Problema da violência, saneamento básico e urbanização das favelas. Tá? Tem nada a ver com esse negócio burguês de impunidade, leis brandas, polícia, tem nada a ver. Isso tudo é invenção burguesa. Tá? Ou seja, um governo completamente desconexo com a realidade. Tem diversas pesquisas apontando exatamente isso. O governo está longe, está muito longe, tá, da realidade. Vamos pegar a COP30, né? O evento, a Operação Contenção aconteceu no Rio de Janeiro. O governo está em Belém do Pará. Essa é a bela analogia para a questão de violência. A população está apontando para uma coisa no Rio de Janeiro, o governo está em Belém. Então está distante. Então temos esses problemas. Contudo, hoje eu estou meio aristotélico. Ou seja, é um meio termo de tudo. Se a gente pegar os escritos de alguns autores que tratam sobre terrorismo, eles vão falar: olha, você, quando encara uma organização desse tipo, você deve perceber o seguinte: se ela passa a usar o terror para desafiar o Estado, se ela tenta influenciar políticas públicas, se ela tenta subverter instituições ou promover uma causa ideológica, olha o ou. De acordo com esses quesitos,
ela pode ser considerada terrorista. Ou seja, temos um grande problemão pela frente e que eu tenho, tá? O meu grande temor é o seguinte, é que vai precisar muita gente sofrer com problema de segurança pública para a gente chegar numa solução. E é exatamente esse o motivador do nosso episódio, né, professor Marco Túlio? Decidiu definir o caso concreto, né? Professor Augusto, e aí? Nos Pois é, questão de Alexandre. segurança pública, o que você acredita? Como é que vamos? Pois é, eu diria muito mal, em geral. Eu tive a oportunidade essa semana agora de falar sobre esse tema no podcast do Podblow. Aproveito até já para mandar um abraço aí pro Thiago do Podblow, que inclusive divulgou aqui no episódio de segunda-feira A Situação. Tá disponível também no YouTube, no Spotify, tal como o nosso canal nos 2 ambientes virtuais. A minha posição é basicamente a seguinte: primeiro, o Brasil não está em guerra. O que ocorre é um conflito armado intraestatal em que você tem diversos grupos, facções criminosas de distintas características, desde aquelas que ocupam complexos inteiros que juntam bairros do Rio de Janeiro, até aquelas que não trabalham com controle territorial necessariamente, mas são grupos criminosos organizados, a exemplo do Novo Cangaço, que foi uma chaga no Brasil inteiro, agora um pouco mais contido, mas não trabalha com controle territorial. Mas o fato é que nós temos uma situação, e aí eu concordo plenamente com o Marco Túlio, e sempre me lembra o Roberto da Mata, no O que faz o Brasil, Brasil, que é um livro fantástico para entender um pouco do nosso ethos, o ethos brasileiro, esse ethos do malandro, da conivência com jeitinho, que em geral é isso. Não considero que estejamos em guerra, ou que o Rio de Janeiro esteja em guerra, essencialmente, porque na prática o que nós vemos, e por exemplo, a operação da Polícia Federal de hoje, que conseguiu aí fechar diversos postos de gasolina no Nordeste e no Norte, na tentativa, no esforço do PCC de lavar dinheiro, mostra um modelo de acomodação e de parasitismo e de simbiose. Na prática, diversas dessas organizações, elas não estão em guerra com o Estado, elas não estão em guerra com a força pública, elas buscam controle territorial, em alguns casos, ou espaços de autonomia para o cumprimento das suas práticas criminosas, empregando mais ou menos violência em relação à população civil ou Estado. Mas elas não buscam subverter o status quo, mudar o regime necessariamente. Agora, apesar de considerar que nós não estamos em guerra, apesar de termos conflito armado, sim, de baixa intensidade, mas com regras de engajamento, como se estivéssemos em uma situação normal, o que é bizarro, mas mostra que, na verdade, a nossa crise de segurança pública é um modelo de negócios. Muita gente ganha dinheiro com isso, desde ONGs que possivelmente podem estar relacionadas com facções, como várias notícias já mostraram, tal como grupos à direita que, de certa forma, se valem dessa retórica como instrumento eleitoral, mas que quando chega na hora de estar numa bancada no parlamento não faz nada para avançar essas pautas, a não ser ideias mirabolantes, como pena de morte, desconsiderando a Constituição e as suas cláusulas pétreas, por exemplo, quando, na verdade, o nosso encaminhamento de resolução para esse problema, entendendo quando eu falo resolução, não é acabar com o crime organizado no Brasil. O Japão tem Yakuza, e o Japão tem instituições muito sólidas. A Suécia estava tendo guerra de gangue no ano passado, usando granada. Mas para colocar a nossa situação em um ponto, entre aspas, civilizado, a resposta essencialmente é institucional. E claro, quando eu falo institucional, não é a resposta é só inteligência. Não. Tanto ações de inteligência voltadas à identificação e prisão das lideranças que moram nos alfaviles da vida e fora do país, mas também é necessária ação de combate. É necessário você fazer a desintrusão, seja na favela, retirando o comando vermelho, por exemplo, e ocupando o território, levando o Estado, seja no norte do país com desintrusão de terra indígena, seja com a retirada de garimpeiro. Porque o Estado não pode aceitar
não ter autonomia, soberania dentro do seu próprio território. E nós que trabalhamos com estudos estratégicos e no Brasil, vamos lembrar que a questão da integridade territorial e da nossa soberania territorial é a nossa pedra de toque de todas as nossas guerras que o Brasil travou, e guerras civis voltadas à integridade territorial. E o que nós estamos vendo é um país ruir por dentro, carcomido pela corrupção, pela quebra da institucionalidade, por termos, por exemplo, uma falência no entendimento da nova república. E isso é importante. É por isso que falar de PCC e CV são grupos terroristas, isso é menos importante. Porque na prática, se você altera o Código Penal e o Código do Processo Penal, colocando esse pessoal preso, colocando os advogados sob supervisão, recolhendo as formas de maquiar os aspectos positivos do sistema do ordenamento jurídico, você combate. Se você permite com que a polícia entre, retire o traficante, ocupe o terreno, o Estado suba, você retoma o território. Agora, isso fica muito difícil fazer quando políticos de esquerda e direita se valem do controle territorial de facções para criar verdadeiros currais eleitorais. Quando a questão da segurança pública vem de segurança privada, quando a questão da segurança pública vem de discurso eleitoral, quando uma tragédia, quando brasileiros morrem em virtude de combate na penha, etc., vai ser usada como os meninos, etc. Então, infelizmente, como tudo que é importante, essa questão cai na polarização. É por isso que um episódio como esse, que começa com uma discussão conceitual, é tão importante para um debate público qualificado. E aí, para finalizar minha fala e não me estender, porque eu também quero escutar os colegas nesse encerramento, é que talvez, pela configuração da CPI das organizações criminosas, tenhamos bons debates. Lembrando que no ano que vem, segurança pública deve ser o ponto central e a criptonita do governo, mas também um ponto relevante para debates importantes nessa questão. E aí a configuração da CPI é interessante, por ter o Contarato como presidente, o Mourão dentro do processo e o Alexandre Vieira, se eu não me engano, na relatoria, que são pessoas um pouco mais técnicas, especialmente o Alexandre Vieira e o Contarato, o que pode, de certa forma, trazer questões de caráter técnico-policial e não apenas o fetichismo jurídico da compreensão de que o mundo é o vademecum e nem, por outro lado, entender que a gente está na batalha numa batalha contra o ISIS na Indonésia, por exemplo, que não é a situação. Então, eu acho que é por isso que esse debate é importante e por isso que eu falei mais em ato de terror do que em organizações terroristas, essencialmente. Belíssimo, professor Augusto, muito obrigado. Eu vou fazer umas colocações e depois eu vou convidar meus colegas para as considerações finais, né? A polissemia da língua portuguesa e os interesses e a polissemia da academia nos dificultam até mesmo trazer soluções, né, para problemas complexos de maneira simples. Só que, para confundir ainda mais do que ajudar, né, a solução talvez a conceitual primeiro, depois a nossa solução mais doméstica, ela provavelmente perpassa por aglutinar outros conceitos para tentar responder essa questão. Para mim, muito particularmente, Alexandre, eu faço a distinção entre o freedom fighter, né, o guerrilheiro, o lutador da liberdade e o terrorista pela legitimidade, né? Legitimidade para administrar aquela violência. Quem conferiu a ele legitimidade para administrar aquela violência? Por pior que seja o Estado, ou por herança, ou por autogolpe, ele, de certa maneira, ainda tem alguma legitimidade estabelecida per se. É algo que a própria categoria Estado nutre. Tanto que a própria definição weberiana, que falo pela quarta vez hoje, é aquele do detentor do monopólio. Só que nós vimos ao longo da história alguns estados que se valeram dessa força para outros objetivos. E aí essa legitimidade foi sendo minada porque ela não agregava também outros conceitos como liberdade, autodeterminação e até mesmo os mais recentes direitos humanos, né? Então, um bom critério, assim, bem heurístico, né,
para a gente definir se aquela administração da violência tem legitimidade ou não, é se você gostaria de viver sob o jugo daqueles que a perpetram. Se eles estão perpetrando para me libertar, eu me sentiria muito bem em viver sob o jugo deles, né? Se eles estão usando a violência para me oprimir, já não é mais a mesma coisa. Mas eu acho que um critério que a gente podia adotar, e aí já passando para o nosso caso concreto, para facilitar um pouco o nosso raciocínio, é o seguinte, meus caros amigos, lutadores contra a liberdade, a favor da liberdade, perdão pelo meu ato freudiano, lutadores a favor da liberdade têm como objetivo uma causa coletiva. Organizações criminosas, tais e quais as que nós vimos, e alguns grupos terroristas que focam excessivamente numa minoria, têm uma causa muito particular. No caso dessas organizações criminosas que nós estamos lidando aqui no Brasil, mais maiormente do Rio de Janeiro, de todos os amigos, eu sou o único que ainda cá reside, né? Essas organizações criminosas têm um objetivo muito privado, muito particular, o enriquecimento deles e de quem faz parte da organização. Não tem como já teve no Rio de Janeiro, na época da contravenção, na época de Castor de Andrade, do Jogo do Bicho, em que os contraventores, de certa maneira, né, distribuíam bens coletivos para a comunidade, emprestavam, pagavam o tratamento de saúde de uma mãe, reformavam aqui, faziam uma pracinha ali. Esse momento já passou. Ele passou, inclusive, na virada das organizações criminosas no Rio de Janeiro, que passaram de negociar com a comunidade para serem bem vistos para o terror. Eu acho que o ponto de inflexão é o próprio Elias Maluco, salvo o melhor juízo. Tem bons livros sobre isso, né? A questão é que as organizações criminosas têm um objetivo completamente privado, eles querem só se locupletar, eles querem ganhar dinheiro, eles querem ostentar, eles não querem uma melhoria para a população. E certamente, como nós vimos na pesquisa recente da Atlas Intel sobre a opinião pública a respeito da mega operação no Rio de Janeiro, as populações das favelas não querem viver sob o jugo dos traficantes. E aí eu tenho que concordar completamente com os meus colegas, né? Normalmente, depois desse discurso do Augusto, a criminalidade no Brasil e no Rio de Janeiro, ela serve a interesses políticos de todos os espectros, mas a única que ela não serve é o interesse da própria população e muito mais daquela população que está sob o jugo dos traficantes, né? Só que eu não sei até que ponto também, meus caros amigos, a sociedade brasileira, né, está pronta para uma transição, para uma efetiva solução. A efetiva solução não vai ser bonitinha, não vai ser estética, não vai ser limpinha. Ela começa sangrenta e termina com investimento. Ela começa matando pessoas e depois ela mata prioridades, que são caras a determinados grupos políticos, ela mata currais eleitorais, ela muda toda uma realidade, ela mata até atividades econômicas. Então a questão é, será que o brasileiro não está acostumado a driblar o terror e a viver, né, já sob esse estado de coisas? Será que o brasileiro já não está acomodado e relativizando tudo isso? Porque quando a gente fala sobre vontade política, não adianta falar só da vontade política dos parlamentares, não adianta só mostrar pesquisa de opinião. Quanto a sociedade brasileira tem estômago para aceitar, por exemplo, uma ocupação de larga escala, né, com meios militares? Quanto ela tem estômago para dizer assim, ó, o estado do Rio de Janeiro tem que quadruplicar a sua polícia. E para quadruplicar a sua polícia, para ocupar de fato, não meramente com um containerzinho perdido no meio do nada, para ocupar uma comunidade, para dar tempo do resto dos braços do Estado chegarem lá e expulsar, a gente vai ter que aumentar imposto, por exemplo, ou vai ter que gastar menos com uma outra coisa. O quanto a sociedade brasileira está disposta a olhar para uma operação dessa que nós vimos com 120 mortos e não se chocar?
não cair na cantilena de que a polícia podia ter agido de uma maneira menos letal, ou que era melhor fazer de outra forma, ou tacar pedra na cabeça de traficante que está armado de fuzil. Então, a vontade política, meus amigos, não é só o parlamentar na ponta da lança que vai ser execrado amanhã depois de uma operação dessa porque ele tem um discurso mais duro de política pública. É realmente a população conferir mandato, né, e aplaudir toda vez que o poder público caminha no sentido daquela solução. Porque vai ser uma coisa prolongada, dura, e aí essa população vai ter que exatamente sustentar aquela legitimidade que nós dizíamos que difere o lutador da liberdade do terrorista. É isso, meus amigos. Vamos começando agora nossas rodadas de considerações finais. Nós já nos alongamos para mais de 1 hora e dessa vez eu vou respeitar a nossa sequência padrão. Então, para as suas considerações finais, já deixando o meu muito obrigado pela sua participação, professor Augusto, você tem a palavra. Obrigado, Alexandre. Bem, primeiramente, é sempre bom escutar os amigos e aprender com vocês, e mais ainda de poder também ver a repercussão com a nossa audiência sobre esse debate, né? Ele não se encerra aqui, mas apenas sintetizando os aspectos que eu estou chamando a atenção, um deles, e aí uma parte com que o Alexandre acabou de falar, né? Ou seja, a gente já tentou uma tentativa de reocupação de território, né? Todo mundo aqui vivenciou lá 2010, Operação Arcanjo, etc. e tal, UPPs, aquela esperança de que a coisa poderia mudar, né? Só que aí a gente esbarrou com um conjunto de problemas. É sempre importante lembrar. Um deles é a questão das regras de engajamento. Que de um GLO, você tá numa operação, entre aspas, outra que não a guerra, que envolve a possibilidade de combate, mas você não pode entrar numa casa em perseguição de um traficante, de um combatente irregular, contrário a você, por exemplo. Então você tem um conjunto de elementos que minam qualquer chance de sucesso militar contra um ator que luta como uma insurgência criminal. Outro problema importantíssimo é a questão voltada a que, beleza, para você, por exemplo, vamos combater isso aí, vamos combater, vai ter que ter ocupação, vai ter que ter ocupação, vai ter que ter mais polícia na rua, vai ter mais polícia na rua. Cara, como é que você lida com isso, com cada unidade da federação, com uma polícia militar, com uma polícia civil, com uma polícia penal, com ciclo quebrado de polícia, com escalas distintas, né, 24/72, em que os efetivos são aquém daquilo que é necessário para patrulha, especialmente no campo ostensivo. Então, nenhuma força policial vai entregar o seu modelo de escala. Você precisa de gente, porque é uma atividade intensiva e pessoal. Só que aí eu vejo alguns elementos importantes. Um deles, para além do debate de terrorismo, não é terrorismo, que eu entendo isso muito mais um oportunismo político agora, apesar de que foi importante para colocar o foco nas organizações criminosas, e que sim, na forma que eu entendo, elas perpetram atos de terror, apesar de não serem organizações terroristas, repito, é o fato de que é necessário uma tipificação específica para esse tipo de ação, é necessário uma legislação específica que entenda isso como uma ameaça de segurança nacional e não apenas pública, é necessário que se entenda que isso não pode estar sob a cobertura de um garantismo penal que permita com que um traficante que carrega toneladas de droga saia numa audiência de custódia, e é necessário, obviamente, que o Estado gere consensos mínimos entre as elites em relação à ameaça. A grande questão é que isso não é uma ameaça para todo mundo, porque, eu repito, é o modelo de negócio. O crime é como se fosse o óleo que azeita o maquinário do sistema político. E o crime não é apenas violento, o crime, a corrupção, a lavagem de dinheiro, etc., em grande medida. Então, isso é que é o grande desafio. Dar tiro, trocar tiro é o menor dos problemas. O problema é muito mais da construção do Estado brasileiro, nosso state building, que é baseado nesse processo em que o crime ele é parte do próprio Estado, em geral, e parte do processo do sistema político. O grande problema é quando essas facções, esses grupos, não se usarem da política para ganhos econômicos, mas começarem a ter agenda.
E talvez não demore muito para isso acontecer, dada a infiltração com decisões no STJ, dada a tentativa de infiltração em aparatos policiais, infiltração em assembleias legislativas e talvez no próprio Parlamento Nacional. Aí eu quero ver dizer que não tem objetivo político. Então talvez vivamos para ver esse problema e aí talvez seja tarde demais. É por isso que esse debate é muito importante e, concorde ou não com a questão do terrorismo, tem sido importante para colocar o tema em pauta. E esse episódio cumpre um papel essencial. Um grande abraço a todos, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigado, professor Augusto, nós é que agradecemos. Professor Elton, o que temos ainda a dizer? Temos muito a fazer, mas o que ainda temos a dizer no final desse programa? Existe algum consenso? Muito obrigado desde já. Não há um consenso, e é bom que não tenha consenso para que a discussão fique viva e se tenha, claro, consensos mínimos a respeito de obviedade, coisas determinadas pela realidade definida em termos objetivos. Mas uma das coisas que a gente pode colocar como um desses consensos de base para estimular o debate e, consequentemente, as ações concretas é de que o terrorismo é um ato de guerra e, portanto, sendo um ato de guerra, é um ato político. Então, pode ser político ideológico, pode ser político religioso, pode ser político emancipatório, independentista. E, mais recentemente, a gente começou a se perguntar, no que diz respeito às facções do crime organizado, se o principal negócio dessas organizações é um negócio criminal ou, na prática, a exemplo do que já aconteceu com o Estado colombiano, com o Estado mexicano, com outras situações configuradas pelo mundo afora, em que aconteceu um sequestro ou uma captura do Estado por parte dessas organizações, se já não é mais um objetivo político criminal ou político ideológico criminal. Sendo o Brasil um país com pouca consistência ideológica e com partidos com pouco conteúdo programado, não é de se admirar que, se os grupos terroristas tiverem um objetivo político, os grupos criminais do narcotráfico tiverem um objetivo político, seja um objetivo político também sem contornos ideológicos muito claros, porque nós estamos nos trópicos, certo? E aqui nos trópicos tudo se imiscui. Existe uma grande possibilidade desse ser já um evento político criminal, como Augusto disse. E o Brasil está diante, claramente, de um conflito armado não internacional, uma guerra irregular, um confronto assimétrico entre as forças do Estado e as facções do crime organizado, com cada vez mais presença e influência dessas organizações sobre as instituições públicas brasileiras. Então, o que é de interessante a gente ver? Que, mais uma vez, o problema da confiança social vai se colocando no Brasil. Ou seja, o maior ativo de uma sociedade é a confiança. É difícil consegui-la e, uma vez perdida, ela é praticamente irrecuperável. No Brasil, a gente já teve situações em que a confiança pública foi completamente destruída. 53 mil homicídios por ano, 100 mil casos de estupros comunicados, massa inflação, descrédito generalizado do poder público, parlamento, policiário, etc. Então, a alta tolerância ao desvio faz com que a gente não consiga enxergar meios concretos para poder endereçar a segurança pública como aquilo que ela é. O patamar possibilitador da própria existência do Estado. A função principal do Estado é a segurança. E isso não é endereçado como um problema real no Brasil, porque as instituições estão colapsadas e a confiança pública já tornou as pessoas insensíveis a coisas como essa que a gente está falando. Você acha normal viver numa cidade em que tem uma viatura com 4 guardas armados de fuzil para poder dar multa de trânsito? Você acha normal viver no país que tem uma carga tributária como essa que tem? Acha normal viver no país em que se estrutura a lógica de que pessoas que são múltiplos homicidas, contraventores reincidentes, são postos em liberdade após audiências e revisões, às vezes quase imediatas à sua prisão? Isso faz com que nós tenhamos a armadilha social, uma situação de absoluto descrédito nas instituições, e faz com que o próprio cidadão já comece a duvidar da capacidade da sociedade de endereçar esses problemas, que é um fenômeno que tem múltiplas ramificações políticas, econômicas, sociais. E isso
daria seguramente muito mais tempo para discussão. Agradecendo o espaço para a gente falar de um tema tão importante, e cumprimentando os colegas de painel aqui da bancada, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Pois é, professor Elton, muito obrigado a você. A situação é dantesca, né? Ela é assustadora. Eu vou fazer o meu brevíssimo comentário antes de dar a palavra ao professor Marco Túlio para o encerramento do nosso episódio de hoje. Eu só quero fazer uns pequenos comentários, muito simples e muito singelos, porque a situação já é grave demais, né? Eu não tenho a mesma eloquência sobre o tema que o professor Augusto, o professor Elton já demonstraram e o professor Marco Túlio vai demonstrar a seguir. Eu só acho que falta um pouco de interpretação de contexto nesse momento. Mais do que vontade, falta um pouco de interpretação de contexto. Eu acho que, por tantas concessões durante tanto tempo ao crime organizado no Brasil, nós hoje vivemos uma situação de assimetria. O Estado já não tem mais os mesmos meios dentro de uma normalidade para tratar a criminalidade brasileira como uma mera questão simples de segurança pública. Eu cheguei nesse debate com algumas dúvidas e saí mais convicto de que, sim, de fato, o Brasil não vive só um conflito de baixa intensidade. Às vezes, a guerra do Estado contra o tráfico não está em guerra contra o Estado, quem está em guerra contra é o Estado que está tentando voltar a impor o seu poder. Às vezes, essa guerra mata mais do que alguns conflitos armados que nós temos cobertura internacional 24/7, né? E com, digamos, meios de menor potencial ofensivo. A gente não joga bomba do céu, né, para ser bem claro, nessa guerra, né? As pessoas morrem com arma de porte, né? Mas ainda assim, eu acho sim que nós vivemos um conflito armado não internacional, nós vivemos uma guerra civil, nós temos dois contendores, um que controla território, assola sua população, tem objetivos claros, armou-se inclusive com fonte de financiamento internacional, dissemina a sua ordem a partir do terror e luta contra um outro estabelecido. Eu acho que o Estado brasileiro também utiliza de suas forças policiais, que estão às vezes mais armadas do que algumas forças armadas de alguns estados pelo mundo, e que lutam contra um oponente que, de certa maneira, já exerce soberania sobre alguns territórios. Mas, como disse belíssimamente o Augusto, a assimetria normativa faz com que o Estado sempre esteja do lado do mais fraco, faz com que o Estado sempre tenha muito mais obrigações, faça com que o Estado sempre tenha que proteger cada vez mais um oponente que só se interessa em matar, né? Então, eu acho que falta um pouco de miopia da sociedade brasileira, vontade não só para mudar a legislação, mas para aplicá-la da maneira correta, né? Vontade não só para cobrar dos seus representantes, mas para apoiá-los quando as coisas acontecem. Então, eu acho que a solução, meus amigos, passa muito mais pelo exercício da soberania popular, apoiando, censurando, demandando, para que as outras máquinas, né, as outras engrenagens da sociedade, que, como os senhores disseram muitas vezes, é azeitada pelo crime, né, engasgue perante o poder da população. Professor Marco Túlio, a ti lhe cabe a honra de encerrar esse episódio. Então, por gentileza, nos brinde com as suas palavras de encerramento. E não só nós, seus colegas, mas os nossos espectadores, por favor. Vamos lá. Excelente episódio, muito bem moderado, como eu disse no episódio anterior, o cão fala. Então, enfim, mudanças podem vir. Vamos lá. Eu acho, fechando isso, acho meio irônico que um governo federal administrado por um partido teve problemas com lavagem de dinheiro. Acho que a solução do crime organizado agora seja o combate à lavagem de dinheiro.
o Alexandre disse até que ponto a sociedade está preparada para os custos de uma solução. O meu problema é até que ponto o governo está preparado para os custos de uma solução, né? Tendo em vista que esse governo tem problema com lava-jatos e afins, e hoje fala sobre lavagem de dinheiro. A solução por si, ela tem um caminho, tá? Não é uma solução muito difícil. Às vezes é até fácil. Você pega, primeiro, no mundo acadêmico, você pega um monte de exemplos. Quando você inicia uma política pública ou quer melhorar você pega aí países, casos onde segurança pública, algumas medidas deram certo. Ou seja, evidências empíricas nesse campo. Você tem profusão. Você chega para o judiciário e fala, olha, judiciário, então, temos que ter uma conversa séria aqui. Sobre lei, sobre organização burocrática dos processos, como e quando um bandido, um terrorista, ele vai ser aplicado na justiça, como ele vai ser recebido pelo setor, né, pela justiça, como ele será encarado por eles. Eu acho que não tem uma solução tão difícil do jeito que está sendo colocado. O que nós temos é um problema de governo, novamente falo isso, que ao ver esse contexto, ao ver esse problema, quer mais uma vez, no truque de mágica, mudar o foco, mudar as atenções. Não cai bem, por exemplo, você chegar para um morador de uma comunidade que está sofrendo diariamente com o terror desses caras. Chefes de boca de fumo que chega e fala, olha, quando a sua filha de 13 anos passar para 17, a gente vai ter encontro. Isso acontece. Quando isso ocorre, o governo chega para ele e fala, veja bem, o teu problema de segurança é porque você não tem água encanada, você não tem ônibus na porta, você não tem urbanização. Isso é uma loucura. Isso é um delírio. E isso deixa a brecha para que eu pense no seguinte: a quem favorece uma política pública desse porte? A quem? Qual personalidade do governo será catapultada através dessa medida? Ou quais ganhos algum burocrata terá com o acordo das empreiteiras para urbanizar essas comunidades? Ou seja, a confiança acabou. Não temos confiança no nosso próprio Estado. Ele tem outras intenções que não é a mesma do povo. E assim encerro minha parte. Belíssimo encerramento para o nosso programa, senhoras e senhores. De fato, a pior das guerras é aquela que é ignorada. Pelo visto, o brasileiro não está só em guerra contra o crime, ele está em guerra contra o seu próprio Estado, porque não se sente representado, não pelo governo só de ocasião, mas pelas instituições que deveriam guardá-lo. Pois bem, terrorista ou não, essa é a nossa situação. Só nos cabe agradecer, professor Augusto, professor Elton, professor Marco Túlio, e agradecer sobremaneira a você que esteve conosco durante todo esse tempo, nesse episódio, pela gentileza, pela paciência, pela sua audiência. E nós, de uma maneira geral, estamos entusiasmados para estar contigo na próxima semana, daqui a 15 dias, sempre assim que a situação o demandar.
Um abraço e até o próximo programa.